As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora então o nosso debate, o Debate Melodia. Esta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 10 de outubro de 2019. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Bom, a nossa pesquisa hoje perguntando quem e o que tem influenciado seus filhos, hein? Sinceramente, você sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia recebe com muita alegria, com muito prazer, essa mesa fantástica para a gente poder discutir aqui este assunto, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, a psicopedagoga doutora Rose Teixeira, a Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, e o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Paulo Cozendei vai estar orando, abrindo o nosso debate. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais essa manhã que o Senhor nos dá. Te agradecemos por poder estar reunidos aqui, ó Deus, nesse estúdio, para sermos instrumentos nas tuas mãos, através do teu Espírito. Conduza como o Senhor tem feito, o pastor Eliel do Carmo, que está mediando esse debate, a todos nós que seremos participantes, os ouvintes também que estão do outro lado, que eles possam receber, ó Deus, essa mensagem, essa palavra, e que fique registrado aqui que nós estamos aqui, ó Deus, para fazermos a tua vontade. E nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, nessa semana nós estamos aproveitando a Semana da Criança. Próximo sábado será comemorado mais um Dia das Crianças, não é? E nós estamos aproveitando essa semana para falar, desde segunda-feira, uma semana inteira falando sobre temas que envolvem aí as nossas crianças, mas principalmente os pais, nós pais, deixa eu me incluir aqui. Desde segunda-feira falamos sobre uma fé não fingida, essa transferência dessa fé. Na terça-feira nós falamos também de algo concernente, ainda ontem, debate de ontem, se de fato os nossos filhos sabem o caminho em que eles devem andar. E o debate de hoje, quem e o que tem influenciado seus filhos? Você realmente sabe? Esses dias em que há uma orquestração no sentido de tirar a pureza e a inocência da criança, sob todos os aspectos, tentando, de alguma forma, detonar, de fato, a mente, detonar aí o seio da família. Vide, como mais uma vez quero lembrar aqui, a última Bienal, onde alguém, a intenção de comprar um livro que, pela justiça, ia ser recolhido, e aí uma quantidade de livros foi comprada e foi distribuída rapidamente. Ou seja, parece que é uma orquestração para arrebentar de fato com a infância, com os nossos filhos. E quem tem influenciado seus filhos? O que tem? Você tem pesquisado, você tem visto isso? Você tem checado isso? Você tem acompanhado? Esse é o nosso tema. Nós vamos para o debate. Pastor Humberto, meu querido irmão, muito bom tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Um privilégio estar aqui ao seu lado, meu mano querido. Bom dia aos debatedores, uma honra estar aqui com os irmãos. Pastor Paulo Cozendei, que privilégio poder estar aqui ao lado dele também essa manhã. Amado, querido, um exemplo para mim. E bom dia à família Melodia. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, toda a nossa família Melodia. Seja uma manhã de bênção para todos nós. Pastor, a gente
tem... na verdade, eu queria começar pensando sobre, você já disse, sobre o papel dos pais. E quando a gente vai olhar, estudar, entender um pouco o funcionamento da família, principalmente por um olhar sistêmico, mas seja qual for a abordagem, a gente for olhar pelo prisma da questão da psicologia ou até mesmo da palavra de Deus, há um papel importantíssimo que os pais exercem na vida dos filhos. A gente tem diversas influências na vida dos nossos filhos, a gente vai conversar sobre isso hoje. Agora, para mim é inegável e um peso de responsabilidade sobre nossos ombros o papel que os pais exercem sobre a vida dos filhos, de forma consciente ou inconsciente, de forma positiva ou negativa, consciente ou inconsciente dos pais, consciente ou inconsciente dos filhos. A gente exerce um papel muito grande sobre a vida dos nossos filhos. E aí, a nossa responsabilidade enquanto pais. A gente ter essa consciência. Como eu disse, a gente tem uma série de coisas, principalmente quando a gente fala hoje em termos de internet, uma série de coisas que a gente tem, que a gente vai conversar ao longo do debate sobre isso. Mas eu queria abrir falando exatamente esse importante papel que às vezes nós não temos consciência. E vou falar mais. Quando o pai está presente ou com o pai ausente, ele exerce influência sobre a vida dos filhos. Mesmo esse pai estando longe, ele vai exercer influência e a própria afastamento dele é uma influência sobre a vida dos filhos. Os filhos estão aprendendo como fazer as coisas. Então, às vezes, eles reagem. Os filhos, quando têm uma boa relação com os pais, eles vão agir a partir daquilo que eles veem nos pais. Quando ele tem uma relação ruim com os pais, ele vai reagir acima daquilo. Por exemplo, a gente tem... Vou olhar, pensar, por exemplo, jovens. Um jovem que vai lá e se tatua. Ele pode estar se tatuando ou porque ele vê o pai se tatuando, ou porque ele quer desafiar a autoridade dos pais. Ele quer ser exatamente o contrário aos pais. E aí ele está meio que desafiando aquela autoridade, tentando manifestar que ele não está satisfeito com aquilo ali, com o funcionamento da família. Aí eu digo, quem faz porque viu o pai fazer é influenciado pelo pai? Sim. E quem faz para reagir ao pai ou à mãe, à autoridade do pai e da mãe, é influenciado pelos pais? Também. Então, de novo, de forma consciente ou inconsciente, o filho está reagindo àquilo que ele vê em casa, aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu na família. É muito grave, é muito sério isso para nós. É muito importante que a gente pense nisso. Que nós estamos, de forma consciente ou inconsciente, através do que eu falo ou através do meu silêncio, através das minhas ações ou através da minha omissão, eu estou exercendo influência sobre a vida do meu filho. Eu estou fazendo com que ele, lá na frente, de forma positiva ou negativa, ele vai ser influenciado por aquilo que ele vê dentro de casa. Essa é a maior influência. Tem outras e a gente vai conversar sobre isso. Agora, eu começo trazendo esse senso de responsabilidade que às vezes nós não temos e não nos atentamos do quanto, primeiro, nós estamos sendo influenciados pelos nossos filhos. Pelos nossos pais. Eu até hoje recebo influência dos meus pais, pastor. Até hoje. Tem um texto que fala sobre casal e fala sobre uma cama para 6. Por quê? Porque quando eu deito na cama, eu não deito sozinho com a minha esposa, mas eu deito acompanhado do meu pai, da minha mãe e ela do pai dela e da mãe dela. Com o quê? Com a carga de influência. A Bíblia diz, deixa seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher. Pastor, deixar pai e mãe fisicamente é fácil, mas internamente eles estão aqui dentro de mim. De forma positiva ou negativa. E isso está acontecendo na vida dos nossos filhos. Então, o importante papel que nós temos, e essa é uma manhã justamente para a gente pensar um pouco sobre isso. Muito bem. Pastor Paulo Cozendei, muito bom tê-lo aqui, meu querido pastor. Bom dia. Muito bom dia, meu caro pastor Liel. Prazer em rever o pastor Humberto aqui, conhecer a nossa irmã aqui, psicopedagoga. E eu começo, dando os parabéns à rádio, Eu tinha acompanhado os debates desde segunda, E eu fico muito feliz em estar aqui, em poder participar. E eu quero começar aqui, quando foi me passado o tema, que tem influenciado seus filhos. Eu fui logo direto, acho que na palavra-chave aqui do tema, que é a influência. E eu fui pesquisar no dicionário da língua portuguesa. Influência significa o seguinte: ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então é algo que vem de fora, tá? Que vai agir sobre o intelecto, o comportamento de outra pessoa, que vai fazer com que essa pessoa modifique as suas atitudes e ações. E aí
meu caro pastor Eliel. Eu estava fazendo algumas anotações. A primeira delas é que nós somos influenciados primeiro por aqueles que estão mais próximos de nós. Então a nossa primeira influência que se tem em casa, né, começar já está se tratando de pais de filhos, então a primeira influência que nós temos é que eles estão bem pertinho de nós, que são os pais, tá? Que eles estão juntinho ali quando a criança nasce, acompanha, ou seja avô, ou seja tio. Então aí fica a pergunta, quem é o mais próximo do teu filho? Porque às vezes os pais, né, geram filho, mas eles não são próximos dos filhos. Às vezes os filhos são cuidados por outros, por terceiros. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que aqueles que estão bem próximos de nós são aqueles que mais vão nos influenciar logo nos primeiros anos de vida. Então o alerta ao pai aqui é o seguinte: pai e mãe, você tem sido próximo do teu filho? Porque se você não tem sido próximo do teu filho, você não vai conseguir influenciar. Então quem está mais próximo é aquele que vai conseguir mais influenciar. Segunda coisa também que eu queria pensar aqui nesta manhã é que nós somos também influenciados por aquele que nos tem uma certa ascendência. Então, alguma autoridade, quem tem alguma ascendência, vai influenciar nas nossas atitudes, nossos comportamentos. Ou seja, o coleguinha de colégio que está tipo assim, está na primeira série, outro que está na quarta série, o professor, o monitor. Então, aqueles que têm um certo conhecimento e têm uma certa ascendência também vão ser aqueles agentes que vão provocar uma influência também nas crianças. E também outra coisa para a gente pensar, e que eu entendo que existem dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que influenciam e aquelas pessoas que são influenciadas. E aí eu vou para a Bíblia, quando Deus vai separar um povo e chamar aquele povo para si, tá? Ele vai fazer com que aquele povo receba da lei lá no Êxodo, entendeu? A palavra, para poder aquele povo então influenciar todos os demais povos que estavam à volta dele através da ética, da moral, daquilo que Deus estabeleceu ali em Êxodo. Só que aí, pastor, eu estava pensando o seguinte: aquele povo que sai do Egito, eles estavam tão influenciados com as práticas do Egito que Deus não conseguiu incutir neles mais, ali com a lei dos 10 mandamentos, uma mudança para eles serem influenciadores. Então o que aconteceu? Aquela geração teve que ficar no deserto, para que Deus então pudesse influenciar através da lei, da ética, uma outra geração, para que essa outra geração pudesse então ser influenciadores, porque eles já tinham sido tão influenciados que por mais que Deus tentasse, eles não conseguiam deixar o Egito. Eles não conseguiam deixar as práticas que eles aprenderam no Egito. Então é importante que a gente entenda que as primeiras influências que os filhos têm começam dentro de casa, pelos pais, pelo exemplo dos pais. Porque nossos filhos, eles são esponjas, ou seja, eles absorvem tudo aquilo que eles veem e tudo aquilo que eles ouvem. E o que os filhos têm visto e o que os filhos têm ouvido de seus pais dentro de casa. Então, os pensamentos, comportamentos de uma criança inicialmente funcionam como repetição daquilo que eles veem, daquilo que eles experimentam. E aí eu termino a minha fala dizendo o seguinte, tá? O que você sabe sobre seu filho? O que você sabe sobre seu filho? Você sabe o que ele gosta de comer, o que ele gosta de vestir? Você sabe quem são os coleguinhas dele de colégio? Você sabe o que ele está lendo, o que ele está estudando? Você sabe quais são as frustrações? Então, muitos pais hoje não sabem nada dos seus filhos. Se eles não sabem praticamente nada, aqueles que estão à volta, que sabem tudo sobre o filho, é que vão influenciá-lo em quê? Em suas atitudes, seu comportamento e suas ações diárias. Tá aí. Será o tema de amanhã esse, pastor Paulo. Viu? Já está antecipando aí o nosso tema, o nosso debate. Aí você já ficar sabendo aí o que nós vamos discutir amanhã aqui. A doutora Rose Teixeira. Siqueira, psicopedagoga. Alegria tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao nosso debate. Bom dia, querida. Bom dia, Eliel. Prazer estar aqui com todos vocês. É a primeira vez que estou na Melodia. Bem-vinda. É um prazer muito grande. E é um assunto que não se esgota, né? É verdade. É interessante, assim, quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando no que falar. Porque eu tenho um consultório e eu recebo muita gente, muitas crianças, eu sou psicanalista também, então cuido de crianças e de adultos. E a demanda é muito grande e muitos pais
entregam as crianças aos meus cuidados e falam assim, Rose, eu não sei o que fazer. Eu falei, então vamos aprender juntos, vamos conhecer seu filho juntos. Por quê? Porque aquela criança, aquele adolescente vem para mim com uma demanda muito grande e muitas vezes com a autoestima tão baixa. E a tentativa hoje de suicídio é muito alta entre as crianças e os adolescentes. E essa demanda que às vezes os pais não dão conta. E agora, quem é que está influenciando? A primeira coisa, a primeira influência é dentro de casa. Então, se eu vivo brigando com o meu marido, ou com a esposa com o marido com a esposa, qual é a influência que eu estou passando para os meus filhos? Eles também vão brigar. Então, se eu tenho mais de um filho, eles estão assistindo às brigas dentro de casa e eles vão brigar também entre eles. Aí os pais vêm para mim e falam assim, Rose, eles estão brigando muito. Eu pergunto, como é que é a tua situação dentro de casa e tal? Então, eu vou investigar como é a situação dentro de casa. Por quê? Eu quero saber qual é a influência que aquela criança está recebendo dentro de casa. Porque se ele vê o pai bater na mãe, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar uma pessoa muito agressiva. E hoje, nossas igrejas, agora, graças a Deus, estão abrindo mais os olhos para trabalhar as emoções das crianças e dos adolescentes. As escolas estão abrindo mais os olhos para isso. Porém, na escola não existe uma matéria específica para trabalhar as emoções. E nas igrejas, muitas vezes, a gente olha, eu já fiz capacitação muitas vezes para professores que trabalham com crianças, e eu falo, gente, vocês precisam, primeira coisa, cuidar de você. Porque o professor, o educador, o pai ou a mãe, que não sabe quem ele é, ele não vai ter condição de criar e educar aquela criança. Então, à luz da Bíblia, nós temos uma responsabilidade imensa com os nossos filhos. E a gente precisa educar, sim, à luz do Evangelho. A gente não pode ficar omisso agora por conta do modismo, ou ficar calado, ou ficar... Não, nós temos que nos posicionar. Eu tenho um neto, o Davi. O Davi, ele é muito inteligente, ele tem 5 anos. E ele gosta muito dos joguinhos de celular. E todas as vezes que ele está na minha casa, ele fala assim, vó, vamos jogar comigo? Eu falei, vamos. E eu sento perto dele para ver qual o joguinho que ele está. E outro dia ele viu um joguinho que estavam matando animais. E ele falou assim, ô vó, isso é certo? Eu falei, claro que não é certo. Então eu comecei a falar para ele que aquele animal é uma criação de Deus e que nós não podemos maltratar. Tá bom. Então ali ele teve uma orientação. E aí, na mesma hora, ele excluiu o joguinho. Naquela hora, ele estava recebendo uma influência positiva minha. Porém, quais os joguinhos, quais as influências que os nossos filhos estão recebendo? Um outro exemplo, eu cuido de um menino lá no consultório, já tem 2 anos que esse menino está comigo, ele tem autismo leve. E ele estava com problemas no aprendizado e tal, eu fui ajudando, porém, teve um determinado tempo que ele começou a mostrar uma baixa autoestima muito forte, muito forte. A mãe veio conversar comigo, eu falei, mãe, o que ele está assistindo em casa? E ela, não, porque ele fica no computador, e aí a gente nem sabe direito. Eu falei, pois é, então você tem que investigar. Aí o que a gente descobriu? Que era um youtuber desses aí, que estava com uma influência muito forte nesse menino. E aí a influência era tão grande que o menino dizia que ele não gostava mais dele e que ele não sabia por que ele nasceu. E aí eu falei, meu querido, você nasceu porque Deus tem um plano para você nessa terra. Você não está aqui por acaso. Então, eu comecei a trabalhar isso nele. Então, hoje, quem é que está me influenciando? Ora, se eu sou uma mãe mentirosa, eu estou ensinando meus filhos a mentir. Se eu sou uma mãe que vivo falando mal do meu marido, eu estou ensinando a minha filha que ela também vai ter um marido e vai falar mal dele. Se eu sou uma mãe que vivo me prostituindo ou traindo meu marido, quais são os valores que eu estou passando para os meus filhos? São esses valores. Então, a primeira influência começa dentro da nossa casa e nós temos que rever os nossos valores, sim. Pastor Jorge Luiz, meu pastor querido, que bom tê-lo aqui também nesta manhã. Bom dia. A paz do Senhor, meu querido amigo querido. Eliel, meus queridos colegas debatedores, a você, ouvinte da Rádio Melodia, Deus te abençoe, tenha um dia de bênção, de vitória. Cheguei meio na correria, né? Chegou a bem. ponte estava uma bênção, mas
Para a glória de Deus, a gente está aqui. Pastor Cozendei, que já há bastante tempo eu não vejo, bom vê-lo. E a nossa colega que está aqui também pela primeira vez. Me lembro da minha primeira vez. Às vezes eu converso contigo, né? Para um planeta de audiência. Pronto. Mas o tema, como sempre, pastor, um tema maravilhoso, nos faz muito refletir, né? Essa questão de influenciar os filhos. O pastor Cozendei estava falando aqui, eu estava meditando sobre isso. Hoje a gente tem um inimigo muito, muito próximo e tem sido, assim, um instrumento de Satanás contra a família, que é a própria internet, né? A revolução midiática, as ferramentas hoje tecnológicas. E a gente tem que tomar muito cuidado porque o grande inimigo da família é o inimigo externo, né? O inimigo externo, mas existe uma solução, como bem disse a nossa colega aqui, que é a questão da educação. Uma coisa que é diferente, e a gente aprende na psicanálise, que existe a maternidade e a maternagem. É diferente a maternagem da maternidade. Ser mãe é uma coisa. Agora, praticar a maternagem, que é o cuidado, que é a questão da educação, é uma coisa bem diferente. E essa responsabilidade não é só da mulher, mas também do pai e da mãe, que precisam muito ser os guardiões da casa. Hoje em dia, tudo se acessa na ponta do dedo. Você tem condição de encontrar qualquer coisa na internet. E a gente está perdendo o tato, perdendo um contato, olho no olho, principalmente na questão das crianças. Que hoje, qualquer criança com 4, 5 anos de idade tem um celular. E não há uma supervisão sobre aquele celular. Ele vai acessar tudo que ele quiser ali. E se o pai e a mãe não tiver próximo, não tiver um vínculo ali bem próximo, isso vai se perder. E muito rápido. Então a gente precisa cumprir o mandamento bíblico. E qual é o mandamento bíblico? Do homem ter o seu papel fundamental de pai dentro de casa, que não é só daquele que vai prover, mas também do amigo, daquela pessoa presente, daquela autoridade, né, masculina de pai presente, a mãe trazendo sempre o colo, o carinho também e acompanhando tudo o que acontece com seus filhos, porque essa questão de influenciar é uma questão que vai mudar, de repente, o futuro do seu filho de maneira que muitas das vezes vai ser quase irreparável a condição de um resgate. A gente vê as tragédias que aconteceram, como em Suzano, em outros lugares do Brasil, que hoje isso está em voga. Hoje, uma questão que é uma questão de influência é o próprio feminicídio. A gente tem encontrado isso em diversos lugares do país, independente de nível social. O feminicídio hoje é uma coisa que está em voga. Por quê? Como é que se constrói uma pessoa desse naipe, desse tipo? Não é de uma hora para outra, Eliel. Isso é na formação da personalidade, do psiquismo, do caráter. Isso vem de uma educação. Uma pessoa dessa não se gera um psicopata de uma hora para outra. Uma pessoa que tem um perfil patológico desse tipo de uma hora para outra. Isso é a somatização de diversas influências ao longo da sua infância e da sua adolescência. Então, a gente precisa, como pai e mãe, estar muito atento a isso. Eu dou graças a Deus, como bem disse a colega psicóloga, a irmã Rose, né? Bem falou ela, as igrejas hoje estão despertando para esse tipo de coisa. Existe uma gama de doenças psicossomáticas, uma gama de transtornos de personalidade que estão atacando as pessoas, mas isso não é adquirido de uma hora para outra. Não é um vírus que se contrai e daqui a pouco tempo isso acontece. Isso é a somatização de influências ao longo da infância e da adolescência. E mais uma vez eu dou glória a Deus por esse debate, porque eu sei que vai ser libertador e transformador de mentes. Muito bom. Os ouvintes participando aqui, Janaína de Urucânia, dizendo que eu e o pai sempre orientamos o nosso filho. Nós somos o espelho dele. Ele observa tudo desde pequeno. Hoje tem 17 anos e é um amor de filho, diz aqui. Obrigado pela participação. Só para reforçar o que o pastor falou, você sabe que seus filhos estão vendo. Minha esposa é professora. Numa reunião de pai, elogiou o filho porque estava lendo e escrevendo. A mãe ficou surpresa e não sabia. Imagina, a professora fala assim, olha, quero elogiar aqui fulaninho de tal, que já está lendo e escrevendo. O meu filho
Olha que negócio complicado. Deixa eu parar aqui, porque a gente é de uma geração, de uma época, em que se alguém chegasse com uma borracha que não fosse dela em casa, você tinha que dar a explicação. No outro dia, a mãe ia ao colégio para você. Hoje ninguém observa mais nada, não sabe quem é que está dando aula, não sabe o que o filho leva, o que o filho tem, o que não tem. Como é que é isso, pastor Humberto? Pois é, pastor, isso você me dá a oportunidade justamente de trazer aqui um dado que eu trouxe aqui, que assim, quando chegou o tema, eu pensei, será que eu sei o que influencia meus filhos? Eu tenho 2 adolescentes e uma criança de 7 anos. E a minha primeira pergunta foi, eu sei o que influencia? E eu resolvi então, pastor, dar voz a eles. E eu não juntei só os meus filhos, mas eu separei lá 20 adolescentes, convidei 20 adolescentes para participar de uma pesquisa, que não é científica, não é uma pesquisa com tratamento estatístico. São 20 adolescentes, faixa etária entre 13 a 18 anos, 12 meninas e 8 rapazes, todos eles frequentadores de igreja evangélica, que foram instados a se manifestarem sobre o que é que os influencia. Para eu não tomar um susto como essa mãe aí que não sabia nem que o filho dela estava lendo, né? A gente dá voz a eles. Então eu resolvi dar voz a essa turma, que não representa o mundo inteiro, mas representa esses 20 jovens e nos ajuda a pensar um pouquinho. E aí, pastor, essa pequena pesquisa foi dividida em 2 etapas. A primeira, eles receberam 11 opções. Escola, amigos, youtubers, pai, família, igreja, minha liderança, a Bíblia. Eram 11 opções, das quais eles tinham que escolher 5 coisas que eles entendiam que mais os influenciava. Então, na primeira etapa, o resultado foi 46% deles citaram que filmes e séries trazem influência para eles. 62% deles, e aí teve um empate, 62% citou youtubers e outros 62% citaram meus pais. 69% citaram as músicas que eles ouvem. E 77% desses 20% citaram os amigos que os influencia. Então, foram as 5 coisas que mais, segundo eles, que mais faz influência. Filmes e séries, youtubers, pais, música e amigos. A segunda etapa, eles tinham que pegar aqueles 5 itens que eles falaram que os influenciava, e não foram só esses, né? Eles citaram outros, para dizer assim, e desses aí, o que mais te influencia? Qual é a coisa que mais causa influência para vocês? E aí o resultado foi, desses 20, 10% citaram que a Bíblia é o que mais influencia, outros 10%, a música é o que mais influencia, 20% os amigos o que mais influencia, outros 20% os pais, e 40% deles disseram que o que mais os influencia são o que a doutora Rose já citou, youtubers, influenciadores de internet. Falo de 20 jovens, 20 adolescentes que frequentam igreja evangélica, seus pais são frequentadores de igreja evangélica, e esses então, 40% desses 20 citaram que o que mais os influencia são youtubers, são esses influenciadores de internet. Eu não sei nem qual é nenhum deles. Aí eu fico preocupado, pastor, porque é igual essa mãe que diz, eu não sabia que meu filho estava fazendo isso. E assim, e eu conheço esses caras, então agora eu como pai, eu preciso assim, eu tenho que parar na internet e começar a ver o que esses caras estão falando, porque senão eu vou tomar um susto igual a doutora Rose citou ali, que uma criança chega lá e estava sendo influenciada por um youtuber que estava lá fazendo com que a autoestima fosse lá para baixo. Quem são esses? Quem são essas pessoas? São cristãs? Não são? O que elas estão falando? O que os nossos filhos estão ouvindo deles? Porque, pastor, de novo, não é uma pesquisa científica, não foi feita por um instituto. Mas vale muito. Mas eu imagino que se a gente tivesse recurso para contratar um Gallup da vida, um Datafolha da vida, provavelmente o resultado não fosse tão diferente assim. Perfeito. Eu imagino que não seria tão diferente desse jeito. Porque a gente deu voz. A única coisa que eu fiz foi dar voz a eles. O que é que está influenciando vocês? A pergunta é para nós, pais, né? A pergunta do debate. Eu quis dar voz a eles, para escutá-los. Porque justamente eu tive essa sensação. Será que eu sei o que está influenciando meus filhos? A pergunta me incomodou. Para eu saber. E para eu saber, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvi-los, dar voz a eles, deixar eles falarem, para que eu possa entender. Nessa pesquisa com 20 adolescentes, o que a gente vê é que
uma das coisas que mais influencia essa turma nova hoje, e aí a gente fica preocupado, porque será que isso também não é com crianças? Porque eu não fiz com crianças, eu fiz 13 a 18, mas será que também não é? Porque hoje a gente tem alguns youtubers desses que são especificamente voltados para a faixa etária de criança, infantil, lá do 3, 4, 5 e 6 anos. O que, pastor, é pior ainda, porque aí eles estão mais abertos ainda a receber essa influência dessa turma. Muito bem. Em 1 minuto, eu quero voltar. Eu tenho que ir para o intervalo, eu volto em 1 minuto, correndo, para a gente seguir então com a segunda parte aqui do nosso debate. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Uma empresa conectada com o seu tempo, com a qualidade e a excelência. Mega Disconildo. Uma provedora de soluções. Mais de 200 mil pessoas levam na sua história o nome Mega Disconildo. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Um legado com mais de 30 anos, oferecendo produtos e serviços que revolucionaram igrejas, shows, eventos, músicos e tantos sonhos que ajudaram a concretizar. Tem como missão fornecer, socializar e aprimorar a sonorização com qualidade e relevância para o desenvolvimento musical. Mega Disconildo. O futuro começa agora. Apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema quem e o que tem influenciado seus filhos. Hein? Você sabe, de verdade mesmo. Estamos aqui discutindo esse assunto com o pastor Jorge Luiz, com o pastor Humberto Rodrigues, com a doutora Rose Siqueira e também com o pastor Paulo Cozendei. Eu quero voltar já aqui ao melodia.com.br. Pastor Paulo, depois dessa primeira parte aqui, a gente chega à conclusão que o fator tempo, a famosa falta de tempo, acaba corroborando exatamente para essa questão que nós estamos discutindo aqui, não, pastor Paulo? Com certeza, né? Até fiz uma minha anotaçãozinha aqui sobre tempo, né, para falar agora. O que acontece? Hoje na correria, né, que nós vivemos na nossa sociedade ocidental, em que pai está trabalhando às vezes manhã, tarde, noite, faz serão, quer ganhar mais dinheiro para poder dar melhor qualidade de vida para a família. As mães também acabam saindo de casa para somar no orçamento. Em função disso, pai e mãe geram filhos, mas não tem tempo para cuidar dos filhos, para estar próximo dos filhos. Então, quem tem ocupado esse tempo? O pastor Humberto ele já deu uma ideia, né, da pesquisa que ele falou ali, que não é muita realidade se for fazer geral, não. Aí vem a televisão, né, toma o tempo do pai. Vai influenciar em quê? Nas séries, nos filmes, nas práticas lá. Vem a internet, os YouTube vão influenciar. Professores de colégio também, porque jovens e adolescentes vão passar muito tempo no ambiente de colégio. Quem são os professores? Qual é a ideologia dele? O que ele pensa? Normalmente ele não ensina nem português e matemática, vai acrescentar um monte de prática lá. No intervalo da aula, chama lá, conversa, etc e tal. Aí o que acontece? Quem tem menos tempo para poder influenciar os filhos? Os pais. Então eles saem perdendo para quem? Para a TV, para a internet, para o YouTube, para os professores. E aí os pais não tendo tempo, o que eles fazem? Querem transferir isso para a igreja. Aí acha que a igreja vai resolver o problema, leva o filho lá. Só que a igreja também, o filho fica na igreja, sei lá, 1 hora na escola bíblica ou em algum grupo lá de jovem e adolescente, no máximo 1, 2 horas. Vai perder também. Por quê? Porque o YouTube, a internet, o colégio, as horas que eles têm para influenciar os filhos são bem maiores do que a hora que o pai tem, que às vezes é meia hora, 1 hora, e a igreja 2 horas. Então vai sair perdendo sempre, porque os filhos eles vão absorver, eles vão praticar aquilo que mais tempo eles ouvirem. Por exemplo, as imagens, né, o som, tudo. Se alguém vai anunciar um produto novo, sei lá, qualquer produto que for na televisão em algum lugar, vai botar uma propaganda de 30 segundos e nunca mais botou a propaganda, alguém vai se interessar por aquilo, comprar aquilo? Não. Aquela propaganda de 30 segundos vem intervalos de quê? 1 hora, e toda hora a pessoa vendo e ouvindo vai absorver, aquilo vai influenciar a pessoa a comprar aquele equipamento ou
aquele objeto lá. Então, o que falta hoje, a responsabilidade que muitos pais, às vezes, né, tentam negligenciar e aplacar a consciência, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, por isso tá. Se não tem tempo hoje para conversar com o filho, dialogar, conhecer o filho, os outros estão tendo tempo. E depois ele vai ter que arrumar tempo para quê? Para buscar o filho na rua, lá na boca de fumo, entendeu? Envolvido em prostituição, preso, bêbado. Aí ele vai ter que arrumar um tempo para tirar da delegacia, ele vai ter lá na frente arrumar um tempo, só que um tempo terrível da vida dele que ele vai fazer para um filho. Então hoje os pais têm que acordar para isso, porque a sociedade hoje trabalha, tá? Há uma orquestração, como você bem colocou no início, do inferno, para poder tirar tudo isso que anos e anos, né, o cristianismo trouxe, incutiu o caráter nas crianças, dos pais para os filhos e etc e tal. E essa questão que o mundo traz e que esses youtubers, que esses professores trazem, que tem nada a ver, desconstrói tudo de Deus, tira a Bíblia, tira de tudo, vai criar uma nova geração. E aí tem algo que eu anotei aqui interessante. O lar é a nossa primeira escola. As crianças de hoje são os maiores indicadores de qual será o futuro da igreja e da nação. Então hoje, se nós não acordarmos para isso, qual será o futuro da nação e da igreja? E eu estava vendo algo interessante aqui, eu gosto muito de história, né? Eu lecionei muito tempo história, então gosto muito de história. Eu estava analisando a história, por exemplo, lá o que fez com que a Alemanha, destruída, da noite para o dia, fosse construída uma nação e de um grupo de elite. Aí eu fui analisar o grupo de elite da Alemanha, os soldados mais temidos eram os soldados da SS. Tá? Como é que eles faziam com esse soldado da SS? Eles pegavam só aqueles que eram alemães, olha a idade dele, 17 a 23 anos, só jovens. O Himmler pegou esse jovem através da orientação de Hitler, colocou num lugar separado e durante 6 meses, manhã, tarde e noite, eles foram doutrinados, isso aqui. Esquece tudo que vocês aprenderam, tiraram o cristianismo dele, tiraram tudo, voltaram que eles eram antes, agora vocês vão o seguinte, agora vocês são os melhores, vocês são exemplo, vocês vão influenciar e a partir daí aqueles homens se tornaram os mais fiéis, que agora nós somos a raça perfeita. Tiraram quem? Esquece todas as raças, nós somos arianos. Nós somos influenciadores, nós jamais vamos ser influenciados por judeus ou por cristãos. Tirou isso deles e eles acreditaram nisso e deram a vida, não pela Alemanha, mas vida pelo líder. Olha a questão, não é pela Alemanha, pelo líder. Então o que acontece? Quando nós somos influenciados por alguém ou por alguma coisa, nós passamos a nos adequar a ele e passamos a valorizá-lo mais do que qualquer coisa. Aí vem a pergunta, eu termino aqui. Se for colocar esse YouTube e o pai e dizer os filhos, né? Quem você valoriza mais que você, foi declarado ali. Se o pai falar, o pastor falar, esquece. O youtuber falou, é lei, é regra. Aí onde é que está o pai, a influência do pai, da mãe, da igreja? Acabou. Porque os pais da igreja não têm tempo de influenciar e doutrinarem e trazerem os filhos para o Senhor. E a Bíblia diz, pastor Eliel, bem rapidinho para terminar. Olha o que diz o profeta Isaías 3:2. Milhões de crianças que estão crescendo sem o cuidado dos pais se tornarão um problema no futuro, como profetizou Isaías. Os opressores do meu povo serão as crianças. Está escrito no profeta Isaías. Deus. Olha aí. Bíblia pura, hein? Ó. Bíblia Tudo pura. que acontece, né? Aqui, pastora Silvanir de Santa Anastácio, São Paulo, dizendo: bom dia, Eliel, debatedores. Parabéns pelo tema. Sempre temas excelentes. A semana, então, voltados para as crianças, está show. Como tia, professora e pastora, tenho visto muitas crianças influenciadas por tudo, menos pelos pais. E pior, com quase nada ou nada da palavra de Deus. Aqui, obrigado, querida, pela participação. De Nova Iguaçu, Rial diz aqui: parabéns pelo tema. Nessa fase me sinto perdendo a batalha para um oponente que parece um inseto, mas tem uma força de persuasão incrível. Smartphone. Diz aqui. César também, de Senador Camará. Bom dia, Eliel. Filho é influenciado pela palavra de Deus através de mim, falando dele, né? Mas a mídia passa uma influência negativa para os jovens. Hoje, no evangelismo no Campo Grande, vi um jovem sofrendo por briga familiar, mas passamos a palavra de Deus para ele. Ou seja, doutora Rose, a questão da origem disso tudo que nós estamos discutindo aqui é
é no berço. No berço. É no berço. É verdade. Não é? E o interessante é que a gente entende, a pessoa sabe disso, sabe, ou pelo menos o resultado, porque o vizinho já sofreu, o vizinho do lado já sofreu, alguém da família sofreu, mas parece que ele não acredita que aquilo vai acontecer ali. Não, doutora Rose? Verdade. Eu estava escutando aqui falar. Primeira coisa, eu quero dar parabéns às professoras, que semana que vem é dia do professor, né? Eu sou Isso. professora e me considero assim uma educadora, porque quando eu estou em sala de aula, eu quero influenciar da melhor maneira possível e assim, a gama de professores que nós temos hoje, que tem uma influência maravilhosa com os alunos, é muito grande, graças a Deus. E vamos fazer uma homenagem aqui a todos os professores, inclusive um debate exclusivo aqui com professores aqui, com forma de homenagem a todos vocês. Pois é. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é quem é que influenciou a gente? Porque muitas vezes nós trazemos também dos nossos pais muitas influências que são negativas. E aí a gente acaba batendo no filho, espancando o filho, porque nós fomos criados assim. E aí, muitas vezes, eu escuto a pessoa dizer assim, não, mas eu apanhei e não morri. Sim, você não morreu, mas ficou com a alma marcada. Por quê? Muitas vezes, nessa questão de educar, batendo, a pessoa vai espancar, vai agredir, tira sangue, quebra braço, quebra perna. E aí, aquela pessoa, aquela criança vai crescer com a alma marcada. Eu tenho 4 filhos. O meu filho mais velho tem 40 anos. Eu digo, a mãe do menino de 40 não é a mãe da menina de 26. Porque a mãe do menino de 40 foi a mãe que teve uma educação também. Eu apanhei muito, apanhava no rosto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ouvintes queridos. Não batam no rosto dos seus filhos. Porque isso é uma agressão. Isso nunca mais ninguém esquece. Então, eu repetia o que eu aprendi. Achava que era certo. Até que eu comecei a estudar, comecei a ver que eu estava muito errada e comecei a desconstruir tudo aquilo que eu havia passado. As coisas boas que eu aprendi com a minha mãe, honestidade, o evangelho, isso ficou. Mas as coisas que eu não achei legal, isso eu não reproduzo nos meus filhos. Por quê? Porque eu precisei de uma reeducação. O meu filho até fala assim, mãe, a senhora não fazia isso comigo que faz com a Marcela. A Marcela é minha mais nova. Aí eu falei, porque a mãe da Marcela é outra, a sua mãe morreu. Não é mais. Porque a sua mãe tinha uma outra educação. Eu era muito nova quando eu tive filho, foi 20 anos, tinha 20 anos. Então, eu aprendi o que eu repeti o que eu aprendia. E outra coisa muito importante, quando um filho nosso chega perto da gente e a gente fala para ele assim, agora não tenho tempo para você, a gente está falando o que para ele? Você não é prioridade para mim. E aí, quando aquela criança, não se sente prioridade para os pais, ele vai procurar influência exatamente onde ele não deve procurar. Ou é no YouTube, ou é nos grupinhos da escola, ou de algum outro lugar que vai ter influência com ele. E aí, meu querido, pode ter certeza, vai precisar ou de uma terapia, ou de um bom médico depois para dar remédios para depressão, porque vai entrar em depressão. Eu estava até falando aqui, né, em off, que eu sou professora e um garoto de 17 anos, eu era coordenadora de um curso, um menino de 17 anos estava mostrando assim uma baixa autoestima muito grande e tal. Eu começava a conversar com ele. E aí eu comecei a perceber que o pescoço dele estava marcado. E aí eu comecei a conversar com esse menino e eu descobri que já estava na 3ª tentativa de suicídio. E ele estava investigando na internet como ele deveria morrer mais fácil. Aí eu fui desconstruindo isso nele. Eu falo, olha, se você morrer enforcado, vai acontecer isso, isso e isso. Dói pra caramba. Então eu comecei a levar isso. E aí, chamei os pais. Você acredita que o pai e a mãe não acreditaram que aquele menino estava tentando suicídio? Já tinha tentado 3 vezes? Eu falei, se vocês não prestarem atenção no seu filho vai morrer mesmo. Porque ele não está fazendo isso para chamar atenção. Ele está dizendo que não quer mais viver porque ele não aguenta mais a dor da vida. Ele não aguenta mais a dor da solidão. A dor do desconforto dentro de casa, de um pai e de uma mãe que não sabe nem que ele existe. Então, eu precisei chamar essa mãe e dizer para ela, olha o pescoço do seu filho.
já está com a marca da corda. Ele tentou se enforcar e alguém chegou, o colega chegou e tirou ele naquele momento. Mas ele estava investigando na internet. Então, quem são as pessoas que estão influenciando? Mas a gente precisa saber que o nosso filho muitas vezes olha para nós e pede socorro. E muitas vezes o pai ou a mãe está vendo a porta do quarto fechada e diz assim, não, eu tenho que respeitar a privacidade. Não, pai e mãe, você tem que abrir a porta. Eu não saio da minha casa sem abrir a porta do quarto da minha filha e olhar para ver se ela já acordou, para ver se ela está com dor de cabeça. Eu fico pasma com as coisas, né? Tem uma família que eu cuidei da menina também, e ela foi para mim toda, estava desenvolvendo uma doença séria de depressão. Ela ficou 3 dias dentro do quarto, sem comer nada. O pai e a mãe não sabiam. E eu chamei o pai, eu falei, o que vocês estão fazendo com essa menina, pelo amor de Deus? Ah, não, é porque ela estava no quarto 3 dias, sem ver a filha. Eu falei, gente, a porta pode estar fechada, mas você tem que abrir. É tua responsabilidade. Então, a gente tem que mostrar para as crianças, para os nossos filhos, você é minha prioridade, você é importante para mim, você faz sentido na minha vida. Eles precisam se sentir amados. Por quê? O menino que não aprende a se sentir amado, ele não vai amar sua esposa. Ele não vai saber amar sua esposa. O homem que tem dificuldade, aqui a gente está com 3 homens na mesa, 4. O homem que não ouve da sua mãe a palavra eu te amo, ele vai ter dificuldade de falar eu te amo para a esposa dele. A gente tem que abraçar, a gente tem que falar para os nossos filhos, eu amo você, você é importante para mim. Olha, eu falo isso para as minhas filhas todo dia, elas estão escutando agora, gente. Eu falo para elas, só tem enjoada, eu gosto muito de vocês, eu te amo, eu mando coraçãozinho. Por quê? Não porque eu tive isso, não, eu não tive isso, Eliel. Mas eu aprendi que eu precisava ser assim. Então, eu aprendi e repasso isso nos meus alunos, no meu consultório. Eu abraço, eu beijo as crianças, eu beijo os adolescentes, porque eu sei que esse amor repartido, ele vai voltar. Então, sim, se eu reparto o amor, ele vai também repartir com alguém. Tá aí. O ouvinte diz aqui, de Barra Mansa, Jane diz aqui, bom dia, debatedores, excelente tema. Sou avó e hoje, como tantas outras mulheres, cuido de 2 netos. Infelizmente, esta geração criada por avós. Se esta pergunta tivesse sido feita 15 anos atrás, responderia sem vacilar. Diz aqui. Mas hoje, sigo preocupada e reflexiva, pois vejo o quanto meus netos têm sido influenciados pelos jogos e outras coisas da net. Outro dia, eu perguntei se não há uma lei que possa parar de tornar esses jogos e games menos acessíveis aos nossos pequenos, pois é muito destrutivo. Mesmo tentando controlar, é muito difícil. Eu quero entrar aqui, pastor Jorge Luiz, num papel daquilo que o pastor Paulo Cozedê falou aqui, dessa concorrência desleal de tempo, de família, de igreja, com aquilo que os nossos filhos estão aí, né? Tempo de colégio, tempo no curso, tempo com o aparelho, com o smartphone, sei lá, com o aparelho. Efetivamente, o que a gente poderia fazer como igreja? Queria entrar já nessa fase aqui. Como igreja, o que a gente poderia fazer? Pelo menos chamar esses jovens agora e mostrar para os jovens a responsabilidade que é colocar filho no mundo. Porque um garoto hoje de 12 anos, ele pode ser pai. Biologicamente, ele pode ser pai. E a gente está vendo aí, meninas também, com 11 anos, pode ser mãe. Uma coisa é colocar o filho no mundo, outra coisa é passar valores para ele. E eu tenho a sensação de que a igreja não passa isso. A gente fica muito feliz quando todo mundo casa lá e fica cobrando. Vem quando, neném? Vem quando, neném? Ou seja, parece que um negócio que é um boneco, que aquilo ali não depende mais de ninguém quando nasce. Como é que é isso, pastor Jorge? Pastor Eliel, a doutora Rose falou a questão do dia do professor, né? E eu fico feliz da melodia. Ela, como sempre, a melodia sempre nos surpreende positivamente. O pastor, na verdade, ele é um educador por empirismo. Não tem como não ser educador, não ser um instrutor da sua igreja. É o dom de mestre. Palavra da ciência e palavra da sabedoria, o dom de profecia, ele está no altar. Então, há uma responsabilidade do pastor, do ministério da igreja em si,
sobre essa instrução. Como Oséias fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E a igreja precisa exercer esse papel, Eliel. O papel de falar sobre o suicídio. Nós temos ganchos aí, né, que o próprio governo já estabeleceu, o Setembro Amarelo, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. A igreja precisa exercer esse papel social, de cidadania e, acima de tudo, de trazer uma palavra genuína. Porque o inimigo externo ele é gigantesco. As famílias, elas estão numa grande tempestade. É muita coisa. Eu tenho ouvido aqui os colegas aqui no decorrer do debate, eu estava esperando para falar sobre isso. Por quê? Nós temos a boneca Momo, nós temos a Baleia Azul, agora nós temos uma série que está nos grandes sites aí, nos grandes blockbusters aí, que são esses sites que alocam filmes, chamada 13 Porquês. Você sabe qual é a essência dessa série 13 Porquês? É uma adolescente que no decorrer de toda a série ela vai trazer 13 fundamentações de falhas que vão acontecer na vida dela para no final se suicidar. Meu Deus. O adolescente ele vê aquilo dali e no final da série, você sabe o que ele pensa? Ela tinha certeza de se matar. Então é uma gama de situações que a gente vai observando e o antídoto está dentro, não está fora. O antídoto está dentro da própria casa. E o pastor e a igreja, ela tem que ter essa consciência de fomentar isso, de preparar os pais, de despertar os pais. E outra coisa, pastor, o pastor ele tem que ser um camarada muito próximo aos jovens. Eu procuro ter muito contato com os jovens da igreja, procuro ter muito contato com os músicos da igreja, porque você não encontra músico velho na igreja, né? Você tem um ou outro ali que é velhinho ali e insiste, tá ali, a gente respeita e ama, mas a maioria dos músicos é tudo garoto. Então eu procuro estar perto deles, procuro estar com eles, e é uma necessidade de uma renovação. Eu vi no caminho conversando com o pastor Anderson, né, que está com a gente aqui hoje, visitando, um querido amigo, falando sobre essa questão do pastor sempre ter aquilo que aprender. O pastor tem que se autorreciclar. Por quê? Porque nós temos os temas atuais aí que estão dentro do campo teológico e a gente precisa trazer isso para o contexto bíblico. O suicídio está presente, é uma coisa que está clara. A gente tem pastor se suicidando, infelizmente. A gente tem a automutilação, que às vezes, como a doutora falou, uma marca de corda no pescoço, o pai e a mãe não conseguem detectar. Eu, particularmente, tive uma paciente no set de psicanálise que ela, na primeira sessão, ela já chegou desabando e falou para mim que, olha, eu fui, doutor, abusada dos 7 anos de idade até os 15 pelo meu próprio irmão, dentro de casa. Olha só, e isso se repetiu depois na irmã dela. Entendeu? Então a gente precisa, a igreja como instrumento de Deus, como agência de Deus na terra, trabalhar em cima desses temas e trazer os jovens para si. O pastor e o ministério precisa. A gente, Eliel, a gente não pode errar numa coisa. A gente quer ter igreja para idoso, igreja para jovem, igreja para mulher, igreja para... A gente tem que ter igreja. A igreja é igreja, independente de quem vai estar lá. Só que há uma necessidade dessa aproximação e dessa renovação, dessa reciclagem, para a gente entender que nós somos agências de Deus e temos a condição de despertar e de mudar a mente. Tá aí. Nós estamos chegando ao final desse nosso debate nesta manhã. Tema altamente reflexivo para todos nós. Para todos nós. De tomada de decisão, de mudança de rumo, enfim, de atitudes, sobretudo. E eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Quero agradecer meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha, na estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Pastor Humberto, que fica então, hein, para todos nós, depois de tudo isso que discutimos aqui nesta manhã, meu amigo. Para mim, eu acho que o que fica é a nossa enorme responsabilidade como pais, da gente poder estar com os olhos abertos. Eu me lembro do debate aqui, se não me engano, semana passada, quando a gente falou do sofrimento em família, e a gente disse muito dizendo isso, que eu não posso, alguém está sofrendo na minha casa e eu não perceber, eu não ver. E a gente falou muito disso aqui na mesa hoje, de situações das quais a gente nem percebe que estão acontecendo dentro da nossa casa. Então, que nós pais entendamos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e a gente precisa
cumprir o nosso papel enquanto pais, enquanto responsáveis pela vida dos nossos filhos, que a gente tenha essa tomada de consciência, como você muito bem disse, para a gente olhar, rever tempo, valores, atitude diante dos nossos filhos. Para mim, isso é o que fica nessa manhã aqui para nós. Obrigado, pastor. Obrigado, querido pastor Humberto. Pastor Paulo Cozendei, da minha querida Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul. Itaguaí. Meu pastor, e para nós, o que fica então? E fica, o pastor Eliel, que nada substitui o exemplo paterno e materno. Né? Criar filhos não é simplesmente botar no mundo, né? É incutir nele o caráter, e principalmente o caráter cristão. Efésios 6,4 diz o seguinte para nós, né? A exortação de Deus aqui é não provocar nossos filhos à ira, e sim criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Então, por mais que lá atrás o pai tenha feito coisa errada, práticas erradas, né? Que não tenham dado exemplo ao filho, se ele se converteu agora, senta com o filho com a Bíblia na mão. Meu filho, lá atrás eu fiz um monte de besteira, bebi, fumei, porque eu não conhecia Deus. Agora eu conheço Deus, então não quero isso para você. A Bíblia está aqui, siga o exemplo de Deus que você vai dar bem. E termina ali, mostra as consequências. E às vezes a criança precisa de um choque de ordem. Você quer fumar, quer beber, você quer dar ouvido? Leva lá no centro de recuperação, leva no AA, que é isso que você quer para a tua vida? Porque ele vai repensar, rebominar, porque hoje a mídia, o filme diz que tudo termina bem, tudo termina no mar, não termina não, as consequências vêm. E cabe aos pais mostrarem os filhos das consequências dos caminhos errados que ele pode trilhar. Muito bem. Obrigado pela presença da irmã Selma também aqui com a gente desta manhã. Hoje temos dose dupla de pastor Paulo Cozendei. Logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando a palavra de Deus. Meu querido pastor Paulo Cozendei, vamos estar juntos mais uma vez. Doutora Rose Siqueira, da nossa querida Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca, na Rua Silvio da Rocha Polis, 751 na Barra. Alô, pastor Josué Valandro Júnior, aquele abraço. Doutora Rose, o que fica então para todos nós, depois de tudo isso? Ame o seu filho, ame, olhe para ele e diga sempre do seu amor. Não delegue a sua responsabilidade para outra pessoa. Cuide para que outra pessoa não cuide dele. Quando você diz para ele, agora não, ele está dizendo, eu não sou prioridade. Então você tem que dizer, filho, filha, você é prioridade sim. Você precisa entender que ser mãe e ser pai é aquilo que Deus, é um plano de Deus. O que existe sim uma mentalidade aí, não sei se é mentalidade a palavra certa, mas uma coisa diabólica para destruir o plano de Deus na Terra. Tem um comercial que diz assim: você pode ser o que você quiser ser. Vocês já perceberam? De uma boneca, né? Não, você pode ser menino, menina, mas você precisa saber que você é amado de Deus, amado pelo seu pai. Pai, ame seu filho, porque muitas crianças que perdem a fé em Deus é porque elas perderam a confiança no seu pai. Hoje você é psicanalista, né, pastor? Você sabe disso. Então, muitas pessoas que perdem a fé em Deus é porque elas têm Deus como pai, modelo, mas o pai dela aqui na terra deixou a desejar. Então, ela perde a fé. Então, fica assim a responsabilidade do pai e da mãe e, acima de tudo, ame, eduque, mas eduque com amor. Maravilha. Pastor Jorge Luiz. Opa, pois não, doutora Rose. Muito obrigada pelo seu convite. Muito obrigado. E um prazer conhecer vocês todos. Uma honra grande tê-la aqui. Queremos vê-la mais vezes aqui, nos ajudando aqui nessa tarefa aqui, tá bom, querida? Bem-vinda e parabéns pela sua performance também. Pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, Rua 1º de Outubro, número 9, em Porto Novo. Meu pastor, e aí, que fica então para nós? 2 Timóteo 1,5. Recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Então, pastor, dizer para a doutora Rose que é uma honra, né? Estar aqui com ela. Deus abençoe. E dizer para você, ouvinte, que está me ouvindo, uma coisa muito séria. Nós temos um mar gigantesco de desigrejados. E ontem eu estava conversando com um querido amigo e no final ele falou assim: poxa, obrigado por essa palavra. Eu disse para ele o seguinte, que nós somos o corpo místico de Cristo onde nós estejamos. Somos o corpo de Cristo. Mas existe uma necessidade de estar na igreja, no templo. Sabe por quê? Porque isso é histórico. Está na alma do crente. Por isso que muitos foram massacrados por estar nas catacumbas, nas montanhas, nos bosques e nos vales. A igreja tem que se reunir em adoração, pastor Eliel.
Quando eu pego a minha mão e amputo ela, ela não vai deixar de ser mão. Mas ela longe do corpo, ela vai morrer. Crie o seu filho dentro da igreja. Quem cria o seu filho dentro de uma igreja, dificilmente ou nunca vai visitá-lo num presídio e buscá-lo numa delegacia. Tá? Existe uma responsabilidade nossa, dada por Deus. A nossa responsabilidade foi dada por Deus de sermos pais. Deus nos abençoe. Maravilha. Obrigado, pastor Jorge, pastor Anderson. Obrigado também pela presença aqui com a gente. Obrigado, Luciano Severo. Amanhã, nosso debate. Você realmente conhece seus filhos? Pois é. Desde segunda-feira, fomentando exatamente a Semana das Crianças aqui no nosso debate. Deus abençoe a todos. A Débora Lira vem aí a partir de agora para comandar, então, o Tarde Maior. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa quinta, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um